Era mais um dia comum em Yokohama e o primeiro episódio de Kaiju número 8 começa com Kaiju causando destruição em vários bairros da cidade. O sistema de alerta de emergência Kaiju da cidade é ativado e vemos vários oficiais guiando os cidadãos para os locais seguros para escaparem da fúria do Kaiju. Enquanto isso, ouvimos conversas entre oficiais militares discutindo as rotas projetadas e as proporções corporais do próprio monstro. Vários helicópteros chegam e tentam atrair a atenção do Kaiju, atirando nele com armamento. No meio de uma discussão entre os locais, ficamos sabendo que a terceira divisão do Corpo de Defesa irá exterminar o Kaiju. Cortamos para vários membros da terceira divisão chegando ao local. As tropas da terceira divisão e sua líder, Mina Ashiro, derrotam o Kaiju. A trilha sonora aqui está incrível, mostrando realmente que esse vai ser o anime do ano. Em seguida, vemos o nosso personagem principal, Kafka Ribino, e seus colegas de trabalho observando os restos de Kaiju de longe. Os colegas de Kafka diz que é a hora de ir para a área de Kaiju para limpá-lo. Depois disso, vemos Mina e seu time caminhando por um caminho, enquanto muitos cidadãos os elogiam pelo seu heroísmo. Kafka esbarra com um repórter que não lhe dá atenção. Vemos uma cena de Mina caminhando para um lado e Kafka para o outro, simbolizando os caminhos diferentes que eles seguiram em suas vidas. Eventualmente, Kafka chega ao local do Kaiju e realiza suas tarefas de limpeza. Ele faz isso, ele informa ao público que os trabalhadores de limpeza não recebem muitos elogios, se é que recebem algum, ao contrário das tropas da terceira divisão. Após Kafka entregar uma amostra de Kaiju para um drone, ele percebe que alguém está levantando um órgão específico do Kaiju do chão. Kafka pede ao seu colega de trabalho para parar, mas é tarde demais. O órgão explode e seu sangue ácido cai sobre um dos homens da limpeza, causando muita dor por conta do ácido ter queimado no joelho. Kafka vai até o seu colega e o ajuda a se recuperar do ferimento. E não tem certeza se ele e os demais do seu time irão conseguir terminar tudo em uma semana. Então o líder informa a Kafka que ele deve ir até o intestino para cuidar dele. Ele não está nada animado com isso. Mais tarde, naquele mesmo dia, nós vemos Kafka deitado em sua cama, bastante infeliz por ter que ter lidado com o intestino. Então, uma transmissão de notícias na televisão chama a atenção dele. O locutor destaca as conquistas de Mina, a sua amiga de infância. Enquanto isso, a gente vê uma sequência de flashbacks envolvendo um jovem Kafka e uma jovem Mina. Nesse flashback, Kafka diz a Mina que quer exterminar todos os Kaijus junto com ela. Voltamos ao presente e Kafka desliga a TV. Ele reflete bastante sobre o seu trabalho atual e seu valor para si mesmo e para a sociedade. Eu explorei bem isso num dos meus vídeos falando sobre o filme japonês Dias Perfeitos. Eu tô deixando aqui nos cards para você. Kafka se reúne com seus colegas de trabalho na manhã seguinte. Então, um deles apresenta Ishikawa, um recruta que quer se juntar à força de defesa. O colega que apresentou Ishikawa a Kafka diz para Ishikawa que Kafka também tinha metas semelhantes, mas acabou desistindo. Ishikawa confronta Kafka sobre isso e Kafka compartilha por que desistiu desse sonho durante os anos que ele teve. Ishikawa diz que não planeja desistir e vai para o vestiário. Uma perspectiva estoica, a primeira etapa para você reviver um sonho começa com a introspecção e a análise das razões pelas quais você se desviou inicialmente do seu caminho. Os estoicos enfatizam a importância de você entender o que está e o que não está no seu controle. Ao compartilhar as suas razões para desistir, Kafka tem a oportunidade de refletir se essas razões eram obstáculos externos fora do seu controle ou se eram limitações autoimpostas, como medo ou dúvidas internas. Esse é o momento para ele reavaliar os seus antigos objetivos sob uma nova luz, ponderando se ele ainda possui valor e significado pessoal suficiente que merece ser perseguido novamente. Mais tarde, todos eles chegam ao local de limpeza do Kaiju e o líder acaba atribuindo tarefas diferentes para cada um. Kafka e Ishikawa acabam indo de novo para o intestino. A primeira vez de Ishikawa, na verdade, no intestino. Embora Kafka reclame bastante com o líder, ele sai para lidar com a tarefa com bastante determinação. Ele sente que Kafka teria sido ótimo na força de defesa se ele tivesse passado no teste. A gente pode ver que o nosso personagem principal aqui é bastante determinado e focado em dar o seu melhor. Uma característica bastante estoica. Mais tarde, Kafka e Ishikawa vão a um parque relaxar. Kafka entrega a Ishikawa algumas ferramentas que vão ajudá-lo a lidar com os efeitos desagradáveis do trabalho no intestino. Mais tarde, os colegas de trabalho de Kafka se despedem e vão cada um para a sua casa. Kafka está bastante feliz por ter terminado sua tarefa centrada no intestino. Depois disso, Ishikawa chega perto e agradece a Kafka por sua ajuda em seu primeiro dia. Antes de Ishikawa partir, ele diz a Kafka que alguém aumentou a idade máxima para as inscrições na força de defesa. Ele diz que muitos jovens não estão mais interessados no trabalho hoje em dia. Kafka agradece a Ishikawa por informá-lo, mas antes de Ishikawa partir, um Yoju aparece
e tenta comê-lo. Yoju é um kaiju menor que acompanha o seu Honju. Geralmente, há numerosos Yojus para auxiliar um Honju. Alguns tipos de Yoju podem ter órgãos que se alastram como Honju. Esses Yojus podem aparecer de várias maneiras, seguindo as rotas feitas por Honjus, por exemplo, até se agarrando a eles, sendo criados pelo Honju, entre outros. Alguns Yojus podem ter um número de fortitude acima de 6.0, sendo assim uma ameaça num nível de um Honju. Felizmente, Kafka salva Ishikawa de se tornar comida de Yoju. Kafka diz a Ishikawa para ele ir para casa, porque não quer que ele morra e não realize o seu sonho. Ele chama o Yoju e uma emocionante perseguição acontece entre ele e a besta. Após Kafka pular por uma janela, entramos em outro flashback. Nele, vemos novamente um jovem Kafka e uma jovem Mina. Kafka diz que o kaiju arruinou suas casas e sua escola. Além disso, ele está chateado por não ter completado um jogo de videogame chamado Guramon. Mina está perplexa com a resposta de Kafka sobre Guramon e diz que está chateada porque a sua gatinha morreu. Os dois juram exterminar os kaijus e se juntar à força de defesa. Então retornamos ao presente, onde Kafka tenta lutar contra o Yoju, mas sem muito sucesso. Antes que a besta devore Kafka, Ishikawa chega e salva Kafka. Ele diz a Kafka que chamou o reforço da tropa e Kafka se pergunta por que Ishikawa não fugiu para casa. Ishikawa diz que um membro do corpo de defesa nunca abandonaria alguém em perigo. Novamente, uma atitude bastante estoica. Antes que Yoju machuque Ishikawa, um tigre branco aparece e acaba com o Yoju. De repente, vários tiros são disparados, resultando na morte do monstro. Kafka vira para o lado e enxerga a Mina por perto com o seu time. Mina ordena que seus colegas de equipe cuidem de Kafka e Ishikawa. Enquanto isso, ela e os outros planejam vasculhar a área em busca de mais Yojus. Mais tarde, vemos Kafka refletindo sobre seu encontro com Mina. Ele e Ishikawa estão atualmente no hospital. Ishikawa agradece a Kafka por salvá-lo. Ele insiste para Kafka se inscrever no corpo de defesa. Kafka agradece a Ishikawa por suas palavras encorajadoras. Ele planeja enviar outra inscrição em breve. De repente, um kaiju parecido com um inseto aparece diante de Kafka e entra na sua boca. Kafka experimenta algo estranho e Ishikawa vai dar uma olhada para ver como ele está. Ishikawa fica assustado com a aparência de kaiju de Kafka. Kafka tenta tranquilizá-lo de que ele não é um kaiju aleatório, e sim o próprio Kafka. De repente, um idoso se depara com os dois. Ele planeja chamar o corpo de defesa. Então Ishikawa diz a Kafka que eles devem deixar o hospital imediatamente. Então entramos em outro flashback envolvendo Mina e Kafka. Kafka explica por que é essencial abordar as pernas de um kaiju primeiro. Simultaneamente, Mina diz a Kafka que tem medo de lutar contra uma besta maior que ela. Kafka promete a Mina que estará sempre ao seu lado quando ela estiver com medo. Voltamos ao presente, com Mina atendendo o telefone e saindo do banho, quando alguém a informa que um kaiju chegou ao hospital. O episódio termina com Mina planejando investigar o incidente com a sua equipe. Chegamos ao final do primeiro episódio de Kaiju número 8 e teremos muitas reflexões nesse anime que eu realmente acho que será o anime do ano. Tema particularmente estoico que permeia essa narrativa é a aceitação do destino e a importância de manter a resiliência e o controle emocional mesmo em face de adversidades extremas. Kafka exemplifica muitas dessas qualidades. Apesar de sua situação inicialmente humilde e aparentemente sem perspectivas, Kafka exibe uma notável resiliência. Ele aceita sua função no mundo, por mais mundana que seja, encontrando dignidade no trabalho de limpeza, mesmo quando não é valorizado pelos outros. Essa aceitação do seu papel, apesar de não ser o que ele inicialmente desejava, ressoa com a ideia estoica de que devemos focar em realizar bem o que está no nosso alcance, ao invés de nos lamentarmos pelo que nós não podemos controlar. Além disso, a interação entre Kafka e Ishikawa destaca a importância da coragem e do dever. Ishikawa, apesar de ser mais jovem e inexperiente, escolhe não desistir de seus sonhos, mesmo frente aos desafios. Kafka, por sua vez, enfrenta diretamente o perigo para salvar Ishikawa, demonstrando não só coragem física, mas uma forte aderência ao dever moral de ajudar os outros, uma virtude profundamente estoica. Por isso, se você quer seguir essa jornada desse anime comigo, já se inscreve no canal para não perder um recap sequer. Estou deixando aqui ao lado para você outro vídeo para você assistir agora sobre os 2 primeiros episódios de Windbreaker, que eu também analisei já do ponto de vista do estoicismo. E eu te vejo na próxima.